Bem-vindo ao canal Escatológico. Bom, pessoal, em um determinado comentário que fiz em um vídeo criticando Roma, alguém respondeu naquele comentário dizendo que a verdadeira igreja seria a Igreja Católica Apostólica Romana. Então o sujeito disse lá que Jesus Cristo fundou a Igreja Católica Apostólica Romana. E aí eu respondi para o sujeito que ele não conhece a Bíblia. Ele desconhece totalmente a palavra de Deus para falar uma grande besteira. Inventaram isso, né? Os caras inventaram isso, porque a igreja romana é cheia de erros doutrinários com relação às escrituras, e aí os caras têm uma atitude de seita. Isso é seita, tá? Se você diz que a tua igreja, o teu quadradinho é a verdadeira e única igreja, você é um seitário, meu amigo. E não sabe nem como e quando foi fundada a igreja. Mas eu tenho aqui, ó, a resposta aqui para você. É uma Bíblia católica romana, tá? Bíblia Ave Maria. E eu vou mostrar aqui, vou ler, porque parece que as pessoas não leem mais as escrituras, ouvem um monte de abobrinha, repete tudo como papagaio, né? Então tá dizendo aqui, ó, Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E que lugar é esse? Eles estavam num lugar, certo? Numa casa. E de repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E aqui eu vou ler agora o comentário que está aqui nessa Bíblia romana, tá? Aqui o comentário da Bíblia Ave Maria. Pentecostes. Nestes versículos, Lucas relata o acontecimento mais importante dos Atos. Pentecostes, ou o nascimento da igreja. 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 Então você, romanista, quando você diz que Jesus Cristo fundou a igreja romana, você está totalmente enganado. A igreja foi fundada em Jerusalém por judeus. Judeus estes que a própria Roma perseguiu. Ou você já esqueceu aquela brincadeira de criança promovida pela igreja romana? É você que diz aí que Jesus fundou a igreja romana? Você já esqueceu dessa brincadeirinha no parque chamada Inquisição, que massacrou milhões de judeus? E aqui diz, Jesus Cristo mesmo fala, né? Diz aqui, ó. Tá aqui, ó. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Respondeu-lhe Jesus: Não vos pertence a vós saber os tempos nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins do mundo. A igreja, ela se espalhou a partir de Jerusalém, onde ela foi criada. Então pare de falar essa asneira, meu amigo. Pare de falar asneira. Que Jesus Cristo fundou a igreja romana. Porque nem mesmo a Bíblia, publicada por uma editora pertencente à Igreja Católica Romana, apoia essa besteira que você disse. E que muitos aí dizem que a igreja romana foi fundada por Jesus Cristo. Pois muito antes da igreja romana ter uma certa preeminência no que diz respeito à influência do bispo romano sobre os cristãos, já existia as igrejas da Ásia, tá? Em Apocalipse está aqui, ó. João não escreveu para a igreja em Roma, tá? Não escreveu para Roma. Escreveu aqui, ó. Se fosse tão importante assim, mensagens teriam sido levadas ou ditas para o anjo da igreja de Roma. Mas tem aqui, ó, mensagem a Éfeso, mensagem a Esmirna, mensagem a Pérgamo, mensagem a Tiatira, mensagem a Sardes, mensagem a Filadélfia e mensagem a Laodiceia. E Roma, seja no seu conceito político ou religioso, com a igreja romana, essa igreja perseguiu
milhões de crentes, milhões de judeus, perseguiu todo aquele que era contra ou discordava dela. Não é muito interessante isso? Será que Jesus Cristo aprovaria esse tipo de coisa? A Igreja Romana foi fundada por homens, assim como todas as outras denominações, tá? A verdadeira igreja, ela não está compartimentalizada dentro das especificações humanas. A verdadeira igreja é composta por pessoas que foram chamadas por Deus. Eclésia significa chamados para fora. Eclésia. Então, meu amigo, a igreja é fundada por Jesus, porque Jesus não era romano, ele era judeu, foi morto pelo Império Romano, uma pena de morte romana, e com apoio dos religiosos do seu tempo, que eram aqueles judeus da sinagoga de Satanás. Mas então é isso, parem de falar essa besteira, que Jesus Cristo fundou a igreja romana. Isso aí demonstra um grande desconhecimento da Bíblia, da palavra de Deus, publicada até mesmo pela igreja romana. E com comentários deles aqui, falando que a igreja nasceu no dia de Pentecostes, lá em Jerusalém. E o próprio Jesus Cristo fala, para a partir de Jerusalém, os apóstolos deveriam pregar as boas novas a partir de Jerusalém, até alcançar todo mundo. Aí alcançou a Grécia, alcançou a Rússia, alcançou Roma, a Itália, e todos os demais países. E ali se desenvolveram igrejas ou comunidades relacionadas a esses povos. Existe a igreja ortodoxa grega, por exemplo. Aí surgiu a igreja também em Constantinopla. Surgiu a igreja em Roma. E assim por diante. Agora você vir falar, alguém falar, que a única igreja verdadeira é essa ou aquela, essa é uma atitude de sectário, de seitas. Todas as seitas afirmam isso. Ah, você só vai para o céu se você estiver unido à minha igreja. Não, meu amigo, a pessoa vai para o céu se ela crê no Senhor Jesus. Não é em doutrina humana, tá bom? Então fique bem claro isso aí, tá?